Desde que a humanidade aprendeu a lutar, ela também aprendeu a negociar. A história dos acordos de paz é, em essência, a história da nossa tentativa constante de encontrar equilíbrio em meio ao caos. Entre batalhas e tratados, o ser humano descobriu que a guerra pode destruir territórios, mas só o diálogo é capaz de reconstruir o futuro. Um acordo de paz é mais do que um simples documento. É o símbolo de uma trégua, um pacto entre nações ou grupos para encerrar conflitos e definir novos caminhos de convivência. Esses acordos podem incluir cessar-fogo, desarmamento, fronteiras, compensações econômicas ou até garantias de direitos humanos. Eles marcam o fim das armas e o início das palavras. Historicamente, os primeiros acordos de paz datam de milhares de anos atrás. O mais antigo conhecido é o Tratado de Kadesh, assinado por volta de 1259 a.C., entre o Império Egípcio e o Império Hitita, após longas batalhas pela região da Síria. Gravado em tabuletas de argila e inscrito em templos, esse tratado é uma prova de que até mesmo os impérios mais poderosos entenderam o valor da diplomacia. Ao longo dos séculos, inúmeros acordos moldaram o curso da humanidade. O Tratado de Westfália, em 1648, pôs fim à Guerra dos 30 Anos e deu origem ao conceito moderno de Estado soberano, estabelecendo as bases da diplomacia internacional. Séculos depois, o Tratado de Versalhes, em 1919, encerrou a Primeira Guerra Mundial, mas suas duras condições econômicas impostas à Alemanha contribuíram para o surgimento do nazismo e, consequentemente, da Segunda Guerra. Isso mostrou ao mundo uma lição amarga. A paz imposta pode gerar novos conflitos. A partir do século XX, o conceito de acordo de paz passou a incluir mais do que fronteiras e territórios. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo buscou criar instituições internacionais para mediar conflitos e promover diálogo. Foi assim que nasceram a Organização das Nações Unidas, a Corte Internacional de Justiça e diversas missões de paz, com o objetivo de evitar novas catástrofes globais. Em conflitos mais recentes, como o do Vietnã, da Irlanda do Norte e do Oriente Médio, os acordos de paz assumiram formas complexas, envolvendo não apenas líderes políticos, mas também organizações civis, religiosas e internacionais. O Acordo de Camp David, de 1978, entre Egito e Israel, mediado pelos Estados Unidos, é considerado um dos mais bem-sucedidos do século XX. Já o Acordo de Paz de Oslo, de 1993, também entre israelenses e palestinos, trouxe esperança, mas mostrou o quanto é difícil transformar papel em convivência real. Em muitos casos, o caminho da paz é lento e cheio de obstáculos. A assinatura de um acordo não significa o fim dos conflitos, é apenas o início de um novo desafio: reconstruir sociedades, curar feridas e reestabelecer a confiança. Por isso, cada assinatura, cada aperto de mão entre rivais, carrega o peso da história e a responsabilidade com o futuro. Os acordos de paz também têm um impacto profundo dentro das próprias sociedades. Eles representam a possibilidade de reconciliação nacional, reintegração de ex-combatentes e justiça para as vítimas. Muitos países que hoje vivem em relativa estabilidade, como África do Sul, Colômbia e Irlanda do Norte,
só conseguiram trilhar esse caminho após longas negociações e concessões dolorosas. Na Colômbia, por exemplo, o acordo de 2016 entre o governo e as Farc foi resultado de mais de 50 anos de guerra civil. Ele não apagou o passado, mas abriu a porta para uma nova era de esperança. Entretanto, a paz nunca é simples. Acordos podem fracassar, ser violados ou ignorados. Por isso, muitos países contam com a mediação internacional, observadores e forças de paz para garantir o cumprimento das cláusulas. A ONU, por exemplo, mantém tropas em dezenas de países, não como exércitos de invasão, mas como símbolos de estabilidade. Mais do que política, os acordos de paz são expressões humanas. Eles nascem do desejo de superar o medo e de construir algo que vá além do ódio. Cada assinatura é uma tentativa de reconciliar o que parecia irreconciliável, e cada tratado é um lembrete de que a paz exige coragem, tanto quanto a guerra. No fundo, a paz não é ausência de conflito, mas presença de diálogo. Acordos de paz são pontes entre o passado e o futuro, entre a dor e a reconstrução. E embora sejam frágeis, imperfeitos e muitas vezes temporários, eles continuam sendo o melhor instrumento que a humanidade tem para provar que, mesmo depois das batalhas, ainda é possível acreditar na convivência. Enquanto houver pessoas dispostas a conversar em vez de lutar, sempre haverá esperança, porque a verdadeira vitória nunca é conquistada com armas, é assinada com palavras.